Então, essa é a aula sobre os arcanos maiores, uma visão geral. Então, aqui a gente tem na tela as cartas, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierarca, a indecisão, o triunfo, a justiça, o eremita, a retribuição, a força, o apostolado, a imortalidade, a temperança, a paixão, a fragilidade, a esperança, o crepúsculo, o sol, a ressurreição, a transmutação e o retorno. Então, os nomes que eu usei são os nomes que o Igreja Janeiro deu para as cartas. Foi, né, quando ele compôs esse baralho. Essas cartas, essas palavras, nesse baralho, ele mudou. Nesse sentido, o Kaplan mudou as palavras, que não é tão bonito, porque as palavras em espanhol são mais bonitas. O tarô, ele está explicando tudo, vamos dizer, toda a nossa trajetória a cada 7 anos. Então, é como se a cada 7 anos a gente desenvolve um projeto, o nosso projeto de vida. Então, no início do setênio, a gente define tudo que a gente precisa para viver os próximos 7 anos. E o que a gente qual é o projeto que a gente vai desenvolver? A gente vai tentar descobrir qual é o projeto, meu projeto agora, o que me faz sentido, o que é significativo para mim. E o que é significativo? É usar os meus dons, as minhas capacidades, os meus talentos, para realizar algo que eu acredito, que promova uma transformação, onde eu deixo o meu recado na vida, na sociedade, onde eu possa crescer e promover o crescimento que está ao meu redor também. Então, a cada setênio, a gente busca aperfeiçoar a si mesmo e aperfeiçoar o ambiente que está ao nosso redor. E, para isso, a gente conta com 4 instrumentos que estão aqui junto com o mago, e a conquista desses quatro elementos que a gente vai utilizar, ela está representada na carta do regresso, ou o louco, que é a carta 22. Então, para poder executar o nosso projeto de aperfeiçoamento e transformação, a gente vai ter que criar uma estrutura que é referente ao naipe de paus, que é esse espelhinho que ele carrega na mão, aonde ele vai criar uma estrutura que é o rebanho que está representado na carta do regresso por esse cajado. Para realizar essa tarefa de transformação, ele vai usar o naipe de copas, que através desse vaso, ele vai, através de paus, ele vai criar uma estrutura, ele vai criar a base dele. Então, o naipe de paus fala, ele vai criar a casa, a comida, vai gerar tudo que ele precisa para ter a subsistência. Então, ele vai criar uma estrutura que permita a ele, que dê a base para ele desenvolver o seu projeto. Com o naipe de copas, ele vai desenvolver relações com o meio ambiente. Ele vai assumir papéis que representam os dons que ele tem. Ele vai se relacionar com o grupo, com as pessoas, para poder usar os seus talentos e promover a transformação. Através do naipe, e assim como o vaso, ele vai conquistar essa pele de leopardo que está ali ao redor dele. Através da espada, ele vai desenvolver o talento dele, ele vai crescer, ele vai desenvolver as especialidades que ele tem. As especialidades do indivíduo é a junção dos talentos
com o conhecimento adquirido pela diversidade de interesses, porque cada pessoa não só tem talentos que são únicos, que são característicos, que são especiais daquele indivíduo, como as pessoas têm interesses que são característicos e únicos do indivíduo também. Os interesses, eles variam tanto pelos dons que a pessoa tem, pelo jeito da pessoa, como também são influenciados pelo local onde eles nasceram, pela família, pela sociedade. Então, os interesses acabam sendo maleados por várias coisas. Eles tanto são genuínos daquele indivíduo, o que vem até junto com os talentos que a pessoa tem, com os dons, como também vão ser maleados pelas situações, pelas circunstâncias que a pessoa nasceu, pelaquilo que foi fácil para ela, pelaquilo que foi difícil. Então, através do naipe de espadas, a pessoa vai usar esse patrimônio, que é o fruto do interesse, junto com os talentos, para promover o desenvolvimento e a realização da transformação. E através da moeda, que é a busca da beleza, do melhor, é a busca da perfeição, ele vai usar toda a sua energia, ele vai focalizar, vai concentrar a sua energia para a realização do seu projeto. E, com isso, promover o saber, promover o crescimento do saber. Então, o mago, ele mostra que a gente tem 4 setores que, a todo setênio, a gente vai utilizar para poder desenvolver a nossa tarefa do desenvolvimento e da transformação da sociedade. Então, o mago, ele fala dos instrumentos básicos que todo indivíduo tem. Lógico que cada um tem características diferentes, mas todos têm essa capacidade de gerar uma estrutura, que é paus, de se relacionar e assumir papéis, que é copas, de incorporar os seus dons, seus instrumentos e agir, utilizando as suas especialidades, que é espadas, e utilizando o saber aprender, criar e ensinar, que é o naipe de ouros. Então, a cada setênio, a pessoa define tudo isso. Qual é a estrutura que eu preciso, quais são os personagens e o ambiente que eu preciso, quais são os objetivos, quais são as capacidades que eu vou utilizar, qual é o sentido que eu quero dar para a minha vida, o que eu quero aprender, qual é o projeto de vida que eu quero realizar. Então, tudo isso está na carta 1. É um momento onde você está definindo o que você vai querer e vai fazer para os próximos 7 anos. Então, a carta 1, ela vai sempre vir acompanhada com a carta 22, a 21, a 20. Por quê? Porque a gente nunca fecha um ciclo completamente, começa outro do zero. Todo ciclo a gente tem coisas que começam, coisas que terminam, coisas que aí, depois que terminam, outras podem começar aquelas outras. Então, você, por exemplo, mesmo que você mude de país, por exemplo, você pode levar a profissão, você pode levar os filhos, continuar com a família. Então, não necessariamente você rompeu todos os setores que você estava vivendo os últimos 7 anos. E, às vezes, muitas coisas, numa mudança de setênio, demoram um período entre um setor rompendo e outro. Então, você muda de trabalho, aí daí um tempo você muda de casa, então várias mudanças podem acontecer num período de 1 ano, 2 anos, aonde vão estar essas 2 cartas, tanto a 1 quanto a 21, a 22, a 21 e a 20. Por que a 21 e a 20? Porque a carta 20, ela fala de uma transformação, onde a pessoa vai derreter tudo que ela aprendeu nos últimos 7 anos para moldar um personagem novo,
para moldar um novo mago, que vai começar um novo setênio. A 21, ela fala de um período de tomada de consciência. Eu mudei, eu não sou a mesma pessoa que eu fui há 7 anos atrás. Eu agora estou tomando consciência dessa mudança. Eu mudei muito, quero mudanças na minha vida. Então, ela fala de um momento de transição, aonde a pessoa ainda está tomando consciência do fecho do ciclo e do início de uma nova etapa. Na carta 22, a carta 22 ela é tanto o 0 quanto ela é o 1, a carta que vai ser a precedente do 1, do 0 como é a 22. Por quê? Porque ela é justamente o personagem, ele é o personagem do tarô, é quem vai estar percorrendo todas as cartas. Tem certos tarólogos que nem usam essa carta, colocam essa carta no meio como se ela fosse a representação do próprio consulente. Mas eu uso essa carta porque eu vejo ela como um momento de transição, onde a pessoa está exatamente no momento onde ela está fazendo rupturas importantes. Então, ela vai estar marcando os meses onde essas mudanças importantes estão acontecendo. Onde você está saindo de um trabalho, por exemplo, que você trabalhou no mínimo 7 anos, mudando de uma casa que você morou por 7 anos ou mais, ou 14, mudança, ruptura de um casamento de muitos anos. Então, mas ela sempre vai falar de rupturas de coisas grandes, de períodos, coisas que você desenvolveu por muito tempo. Então, ela fala dessa transição. Então, por isso, essas 3 cartas, a 20, 21 e 22, vão aparecer muitas vezes junto com a carta 1, mostrando. Agora, por que eu falo junto, né? Na minha forma de ver, o tarô, ele vai ajudar você a entender o momento que você está vivendo, os passos do seu processo. Processo de quê? O processo de você entender quem você é, descobrir os seus dons, os seus talentos e utilizar você cada vez melhor. Então, o Jung, ele fala do processo de individuação. E aí uma palavra super complicada, individuação, parece uma coisa assim difícil. Mas, na realidade, não é nada difícil. O que é o processo de individuação? É o processo de você descobrir o seu patrimônio. E o que é o patrimônio? O patrimônio é esse conjunto de dons, de talentos que você tem e dessas informações que você coletou através dos seus interesses específicos, dos seus interesses, que torna você uma pessoa única. Então, cada pessoa, o indivíduo, significa esse patrimônio, esse conjunto de informações e dons que o indivíduo tem. Então, o processo de individuação significa o processo de você descobrir qual é o patrimônio que você tem e encontrar a melhor forma de utilizar isso dentro do ambiente, dentro da sociedade. Então, esse encaixe do seu indivíduo com a realidade, com as coisas que estão acontecendo e a possibilidade de utilização disso. Então, o tarô ele vai mostrar isso, vai mostrar quais são os passos que você... os passos desse processo, de você se descobrir como indivíduo e utilizar o seu indivíduo dentro do ambiente que você está. Então, para poder ler o tarô para uma pessoa, eu acredito que a melhor forma seja uma forma temporal, quer dizer, a melhor forma é você colocar presente, passado, futuro, colocar cartas para o passado, para o presente, para o futuro, porque aí você vê uma história acontecendo, aí você consegue identificar melhor o que está acontecendo na vida da pessoa e
e qual é o caminho que a pessoa está tomando, né? Então, eu divido o tarô, os arcanos maiores também em naipes. Eu divido, o primeiro naipe seria de 1 a 7, o segundo naipe de 8 a 14 e o terceiro de 15 a 22. Por quê? Porque eu vejo que as 7 primeiras cartas, elas mostram instrumentos, é como se você, nesse momento, estivesse descobrindo as coisas básicas que todo indivíduo precisa descobrir para poder fazer sua jornada. Então, todos, aqui seria o que é básico para todos nas primeiras cartas. Por isso eu chamo o naipe do espírito, porque são as características fundamentais de todos os indivíduos. A partir da carta 8, da 8 até a 14, é o indivíduo buscando a sua individualidade, aquilo que é especial nele, e encontrando uma forma de usar isso dentro da sociedade, encontrando uma forma de encaixar. Eu descobri um instrumento e ele é útil no ambiente onde eu estou. Isso seria o segundo naipe. E o terceiro naipe é você incorporando os instrumentos, é você passando a usar o seu patrimônio, o conjunto de dons e o conhecimento de saberes que você tem. Então, no primeiro conjunto, você vai ver, bom, quais são os instrumentos básicos que eu tenho? O que eu tenho para construir a minha estrutura, para conquistar o meu espaço social? Quais são os instrumentos que eu tenho que definir, os instrumentos que eu vou usar para realizar a transformação, o desenvolvimento? O que eu vou aprender, o que eu vou ensinar? Então, na carta 1, a pessoa está definindo o que é necessário para ele nos próximos 7 anos. Na carta 2, na sacerdotisa, a pessoa vai perguntar, bom, eu tenho todos os instrumentos, mas o que me falta? O que está faltando? O que eu não desenvolvi? O que eu gostaria de aprender? O que eu gostaria de sentir? O que eu gostaria de viver? Então, a carta 2 é a pergunta do o que eu poderia fazer, como eu posso contribuir, né? Como eu posso ajudar. Então, é a carta que pergunta o que está faltando. Por isso, ela, às vezes, é essa carta que dá uma certa angústia, porque ela é o olhar para dentro e ver o que tem além daquilo que eu estou enxergando, o que está faltando que eu ainda não vi. Então, ela vai em busca do profundo, vai em busca do amor, do afeto, né? Porque o amor, ele é uma forma de... Eu não entendo, mas eu gosto, eu englobo, eu incorporo, né? Então, a carta 2 é essa profundidade, é você ir buscar o que está faltando. A carta 3 é a capacidade de estabelecer relações e associações. Ela, a imperatriz, é quem realiza o planejamento, a organização, a associação. Então, eu sou a mente, eu sou a capacidade mental de juntar o que eu tenho com o que eu tenho ao meu redor e me relacionar. Então, ela é a comunicação, os relacionamentos, as associações, a parte mental. Na carta 4, eu tenho poder de ação, eu tenho poder de transformação, eu posso agir, eu posso plantar, eu posso ir lá plantar a semente e fazer nascer para comer. Então, a carta 4 é o poder de ação, a iniciativa, o poder da criação. A carta 5, hierarca, é o poder de realizar. Eu posso fazer, porque eu tenho poder, eu posso transformar com a 4, com o imperador, mas eu sou capaz de fazer.
Eu sou capaz de ir, abrir a cova, pôr a semente, regar e fazer nascer. Então, é a capacidade de concretizar. É a carta 5, hierarca. A carta 6, a indecisão, é a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de abrir caminhos. É de você buscar alternativas. Quer dizer, se chove, se a água chega só ali, e se eu fizer uma canaleta, eu levo ela lá. Então, é a capacidade de criar alternativas, de buscar caminhos novos. A carta 7, para mim, a primeira carta do naipe sempre é um rei. É a carta que determina o objetivo do naipe. E a última carta é um as, que mostra a conquista do naipe, aquilo que a pessoa conquistou com aquilo tudo. Então, com esse caminho, com todas essas capacidades que a pessoa percebeu, ela está completa. Então, a carta 7 seria o indivíduo completo. Eu agora estou completo, eu estou com todos os instrumentos do meu espírito, o meu indivíduo está com todas as armas na mão, com o carro pronto para poder sair. Então, a carta 7, o triunfo, ele está com todos os instrumentos que o mago ele está em uso, está colocando em uso todos os instrumentos do mago. Eu tenho o poder de definir o que eu quero fazer, que é a 1. Eu tenho o poder de enxergar a realidade com todas as suas facetas, que é a 2, a sacerdotisa. Eu tenho capacidade de combinar as coisas, que é a carta 3, as associações, a imperatriz. Eu tenho o poder de realizar minha vontade, que é a carta 4, o imperador. Eu tenho o poder da concretização das minhas ideias, que é o hierarca, a carta 5. Eu tenho o poder de escolher caminhos diferentes, que é a carta 6, o livre-arbítrio, a indecisão. E eu tenho o movimento, eu tenho a iniciativa da carta 7, que juntam todos esses instrumentos. Então, aí, nas 7 primeiras cartas, a gente tem o indivíduo se instrumentando com os instrumentos do espírito. Aí, a partir da carta 8, a carta 8, como rei, fala, nesse naipe, a pessoa vai fazer justiça a si mesma, ela vai perceber, reconhecer quais são as especialidades que ela tem e colocar como prioridade agora a realização e o desenvolvimento dos talentos e dos próprios objetivos. Então, cada ser nasce com várias funções, e a função principal é usar, as funções são determinadas pelos talentos que a pessoa tem e por esse patrimônio, pelos interesses que ela tem também. Então, é uma junção do talento que eu tenho com o que me interessa fazer dentro daquilo que eu acredito, da minha ideologia. Então, a carta 8 é o momento onde a pessoa está definindo que agora é a hora dela pensar nela mesma, dela colocar a sua realização em primeiro plano, não como algo egoísta, mas como a sua função social. Quer dizer, essa é a marca, é a marca que eu quero deixar na vida do que eu fiz. Então, é assumir a função social, não só pessoal, social também. Então, aqui nesse naipe, ela vai descobrir qual é a sua função. Então, a 8 fala, todas as pessoas têm uma função. Todo mundo nasceu com uma função, com capacidades, com dons e com a capacidade de coletar conhecimentos pertinentes à realização da sua função. Na carta 9, ela fala da capacidade de você isolar o que não é seu
do que é pertinente, do que é significativo para você. Então, o eremita fala da sua capacidade de se isolar, de isolar a influência das pessoas, dos problemas, para descobrir qual é o seu significado, o que é significado, o que é significante para você na sua vida. Então, a carta 9 é essa capacidade de descobrir a essência, a sua essência e os seus valores, o que é importante, o que é valioso para você. A roda da fortuna, ou aqui a retribuição, como fala no tarô egípcio, é a capacidade de você enxergar a realidade e ver quais são as forças contrárias, vamos dizer. Mas o que é a força contrária? É vamos dizer, a matéria não quer ser transformada, as pessoas não querem mudar, a zona de conforto. Agora, é como se dissesse assim, você nasceu em uma sociedade que te marcou, que trouxe para você muitas ilusões. Então, a roda da fortuna, ela fala quais são os seus ideais e o que foi que te pregaram, o que disseram para você que é o certo, que é o bom, que é o direito. Então, o peso da sociedade é aquilo que são as regras que ela está estabelecida. E as regras, elas estão aí para ser transformadas. Então, eu tenho especialidades. E quais são as regras? O que precisa ser transformado? O que eu aprendi porque me disseram? O que esperam de mim? E o que eu espero de mim mesmo? Então, lembrando que a gente tem a capacidade de descobrir o que é genuíno. A gente não nasceu bobinho que todo mundo vai manipular nossas ideias, não. A gente tem a capacidade de descobrir o que é genuíno, o que é bom para mim. Ninguém sabe melhor o que é bom para mim do que eu mesma. E a carta 10 fala o que veio da influência das outras pessoas, o que te puxa para trás, porque é aquilo que você acha que as pessoas estão esperando de você, ou aquilo que você acha que você tem que fazer para provar o seu valor, sua capacidade, seu merecimento. Então, a roda da fortuna é você em relação ao que os outros dizem. Na persuasão, você tem a capacidade de discernir, na 9, o que é seu. Você tem a capacidade de discernir o que pregaram para você. Então, você é capaz também de saber qual é o tamanho da sua força e de medir a melhor forma de usar a sua força para atingir os seus objetivos. Então, aqui você vê, na 9, a pessoa vai descobrindo o que eu tenho de especial. O que os outros disseram que é bom e que é ruim, o que é que os outros esperam de mim. Mas se eu sei o que eu quero, e se eu sei o que os outros esperam de mim, então dá para saber melhor como usar a minha força para atingir os meus objetivos. Então, na carta da força, a pessoa vai estar percebendo que ela pode contar com ela mesma, que ela pode contar com a força que o patrimônio dela tem, as capacidades e conhecimento que ela tem. Então, aí ela dominou o seu instrumento. Então, com isso, ela atingiu um objetivo que é o objetivo kármico, é se libertar das expectativas dos outros, colocar a sua função em primeiro plano e adequar ela. Então, assim, ela conquistou um objetivo e se libertou das expectativas. Então, aí começa um processo de mudança, ela já começa a transformar, porque aí ela começa a colher frutos. Ela já plantou, semeou e está colhendo frutos. E aí ela já pode começar, e colhendo frutos, ela tem a prova de que ela conseguiu se adaptar ao ambiente. Então, eu uso as minhas capacidades, eu colho frutos com a 13, e assim eu conquistei o meu equilíbrio
eu conquistei, consegui fazer o que eu preciso, mas também conquistar o que eu preciso, mas também o que eu gosto, porque eu estou usando o que eu tenho de especial. Então, aí na 4, na 14, na temperança, fecha esse ciclo da pessoa conseguir encaixar a sua função dentro do ambiente, produzindo algo. Aí, a partir da 15, é o Dharma. Ela vai incorporar as suas capacidades para promover a transformação. Então, a carta 15, então, seria o naipe, o segundo naipe é o naipe da mente, porque ele é a associação da sua função com o ambiente, com a sociedade. Agora, a partir da carta 15, aí você vai estar incorporando o que você tem de melhor. Eu agora estou vendo o que traz a insatisfação e eu vou incorporar o que eu tenho de melhor para promover transformações. Então, é a pessoa no auge de estar usando a sua função, executando a sua função, para promover a transformação. Então, utilizando os seus instrumentos, usando a sua função, a pessoa tem a capacidade de quebrar as estruturas antigas. Então, o pintinho quebra a casca do ovo, é ele quem vai e bica e quebra a casca do ovo. Então, na carta 16, quando você usa as suas capacidades, você não depende de nada e de ninguém. Você tem a sua própria força e você, então, pode quebrar aquela estrutura que você usou, aquela casca do ovo que você usou para crescer. Então, a 16 é a ruptura com estruturas antigas, com padrões, com preconceitos, é você se libertar dos padrões antigos. A carta 17 é a capacidade de enxergar passado, presente e futuro. É a capacidade de você encaixar tudo que você aprendeu também com os seus sonhos, com aquilo que você já realizou. Então, é essa capacidade de enxergar a realidade e ver o progresso. E compreender os estágios da natureza, o tempo da natureza, a compreensão do tempo. Na carta 18, é a compreensão do ambiente que você está vivendo. Então, quando eu incorporo as minhas capacidades, eu não preciso estrutura nenhuma, eu estou seguindo a linha do tempo, porque eu estou usando tudo que eu aprendi e estou visando tudo aquilo que o meu futuro, o que eu gostaria de realizar. Quando eu estou agindo com a minha função, eu encontro meu espaço na sociedade. A carta da Lua, ela fala de como é o seu reflexo. Quem está ao seu redor? Você está tentando ser amarelinho, porque você acha que o mundo é dos amarelinhos, mas você é roxinho? Ou você está percebendo que o negócio não é ser amarelinho ou roxinho, o negócio é ser o que você tem de especial? Porque só mostrando o que você tem de especial que você pode se destacar. Então, a carta 18 é você aprender a se destacar usando a sua diferença. Então, como eu posso ser visto? Como eu posso sair da sombra? Mostrando o que eu tenho de especial. Quando eu mostro o que eu tenho de especial, eu vou para o sol. Eu passo, então, eu abro canais para contribuir, para ser útil e para ser gratificado também. Então, quando eu uso o que eu tenho de especial, eu tenho uma relação fluida com o universo. Então, a 19 é praticamente a carta que a gente está procurando em todas as cartas. A fluência,
poder usar o que eu tenho de melhor, ser útil e ser gratificado pelo aquilo que eu estou fazendo. Então, no Sol é essa relação completa. Aí o ciclo começa a se fechar. Diz, bom, eu atingi o meu objetivo na carta 19, estou fluindo, e isso traz frutos que me transformam, porque eu promovo transformações, mas eu também me transformo, porque eu aprendo. Então, aqui a 20 fala, bom, agora eu vou sintetizar todo o meu aprendizado, porque eu mudei, eu não sou a mesma pessoa, quero mudanças na minha vida para poder começar uma nova etapa. Então, aí na carta 20, é a capacidade de você incorporar a aprendizagem, se transformar, transformar e ampliar, expandir a consciência, o saber. A carta 21 é a consciência, é a capacidade de se conscientizar das transformações, da evolução, a capacidade de compreender a história e a compreensão da própria história. E a carta 22, um momento, a desorientação de um fecho de um ciclo, onde se fala, agora eu estou aqui na beira estou na praia, na ilha, olhando em volta, só vejo o mar. Se eu não colocar minhas coisas no navio, eu nunca vou achar outro porto, porque daqui não vejo nada. Então, é um momento que você fala, eu sei muito bem o que eu não quero mais. Não sei ainda muito bem para onde eu vou. Então, aí fecha o ciclo de 7 anos, tem essa ruptura para poder iniciar ali, então, uma nova etapa. Então, mais ou menos essa é a jornada, que eu diria assim, é uma visão, a visão sagrada, né? A visão, qual é o organismo no tarô? Esse é o organismo. Lógico que, para falar de cada arcano, a gente pode passar uma aula falando só sobre o arcano 1, o arcano 2, entendeu? Então, mas aí só para dar uma visão, primeiro, do geralzão.